Olá, boa noite. Até amanhã, cerca de 10 mil pessoas devem participar da Semana Farroupilha em Pelotas. A programação inclui mais de 30 atrações. O ponto alto é o desfile na Avenida Bento Gonçalves, nesta sexta-feira. Os assuntos que foram debatidos na sessão ordinária desta quinta-feira também estão no Jornal da Câmara. Ônibus do bairro Fragata e do Porto terão alterações a partir do fim de semana. Tem ainda a agenda de cinema e a previsão do tempo para Pelotas no feriadão. Esses e outros assuntos a partir de agora no Jornal da Câmara. Fique com a gente. A Câmara Municipal de Pelotas realizou uma sessão solene no mercado público para homenagear aqueles que trabalham em prol da cultura gaúcha e que colaboram com a divulgação do tradicionalismo. A cerimônia foi no Rancho da Paz, uma estrutura montada no Largo do Mercado em comemoração à Semana Farroupilha. A Câmara Municipal concedeu a comenda João Simões Lopes Neto a 2 pessoas que contribuem para manter a tradição gaúcha. Maria Rita Sampaio e Paulo Souza foram homenageados pelas colaborações para o desenvolvimento do tradicionalismo. Realmente nós ficamos emocionados mesmo, porque eu milito no tradicionalismo gaúcho há muitos anos. Eu trabalhei na Câmara de Vereadores, tive a felicidade de criar dentro da Câmara de Vereadores o nosso DTG do Legislativo Pelotense no ano de 2010. E daí a gente, todos os anos, recebemos a chama lá dentro da Câmara, fazemos uma festa muito bonita. Então, para mim, é muito importante esse reconhecimento do Legislativo, porque é uma casa que eu amo muito. Representando o Poder Legislativo, vereadores da Câmara participaram da cerimônia e salientaram que o tradicionalismo é um dos maiores movimentos culturais do mundo. É importante o Legislativo estar aqui junto, preservando as tradições, né? Mais uma vez, sim, cumprimentar também os nossos gaudérios. Aí estão eles, nossos gaudérios, que ficaram 28 dias no lombo do cavalo, né? Para trazer a chama gaúcha aqui para Pelotas, a chama crioula. E a importância também desse evento, né, é marcar data no Rio Grande do Sul, as batalhas que tiveram, né, o que o Rio Grande do Sul desperta hoje, né, para o Brasil. Eu digo que o estado do Rio Grande do Sul parece ser um outro país, né? Nós temos costumes totalmente diferentes de outros estados, de outros países. E há pouco tempo estive em Santa Catarina e lá os gaúchos que saem daqui mantêm essa tradição viva, né? O presidente da Câmara, proponente da sessão, o vereador Fabrício Tavares, também abordou o legado cultural deixado pelo escritor pelotense João Simões Lopes Neto, que dá o nome à honraria, e o escultor Antônio Carinde. Hoje aqui com a entrega da medalha João Simões Lopes Neto, como eu falei ali no discurso, um escritor que imortalizou a nossa cultura através dos contos gauchescos e de outras obras importantes. Assim como o Carinde também imortalizou a cultura gaúcha através da sua obra com o Laçador, com o Colono. Inclusive hoje tínhamos familiares aqui do Antônio Carinde prestigiando a festa, que é uma alegria. E é um momento de resgatar a história, de refletir, afinal de contas, a Revolução Farroupilha tinha um motivo nobre e os gaúchos lutaram pela sua terra, pelas suas famílias. A Semana Farroupilha segue com programação até sexta-feira. O encerramento é às 7 horas da noite no Shopping Pelotas. Ainda falando sobre as tradições gaúchas, a manhã de hoje foi marcada por apresentações artísticas e homenagens aqui na Câmara Municipal. Amor pelo Rio Grande que começa desde cedo. Representar o Rio Grande do Sul, representar as tradições. Um sentimento que é passado de geração em geração. É muito importante preservar a nossa cultura. E assim foi a véspera do feriado aqui na Câmara Municipal. Segundo o presidente da casa, vereador Fabrício Tavares, a ação é de extrema importância para a valorização da cultura gaúcha. É a garantia da renovação
é a garantia da perpetuação da nossa cultura e da nossa tradição. Em tudo que faz parte da nossa tradição está sendo cultuado nessa Semana Farroupilha e a Câmara não podia ficar de fora. Com declamações, danças e comidas típicas, amanhã contou com a presença do CTG Sinuelo do Sul, do Colégio Pelotense, e o Núcleo Estudantil de Tradições Gaúchas, Asas da Tradição. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem nossa cultura e é muito bom a gente estar aqui representando, como dançando, declamando, cantando, ou algo do tipo, sempre representando o nosso Rio Grande do Sul, que é muito bom. Estando inserido no tradicionalismo ou não, o que não falta nesse pessoal é a garra e a força de vontade para continuar sorrindo. E a programação mais intensa em relação aos últimos anos é uma das novidades dessa edição da Semana Farroupilha em Pelotas. Ela deve envolver até amanhã cerca de 10 mil pessoas e inclui mais de 30 atrações. No Largo do Mercado foi montado o Rancho da Paz, que cedia atrações artísticas. O ponto alto da programação é o desfile de amanhã na Avenida Bento Gonçalves. Conforme a 26ª Região Tradicionalista, o desfile Farroupilha terá cerca de 250 cavalarianos. Todos vão passar por inspeção estadual e somente poderão participar aqueles que receberem o selo de vacinação em dia. As escolas municipais Pelotense, com o CTG Sinuelo do Sul e Frederico Ozanam, farão parte dos desfiles. O desfile Farroupilha começa às 10 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros de Pelotas interditou parte da escola Joaquim Assunção devido a problemas na infraestrutura. As aulas de 3 turmas foram suspensas e devem retornar em breve em um novo local. Portões fechados, correntes e cadeados presos às grades. Assim, amanheceu a escola Joaquim Assunção nesta quinta-feira. Parte da escola foi interditada devido a problemas como descolamento no reboco e também comprometimento da estrutura do telhado, em uma área administrativa, que levaram à interdição do prédio principal, que foi erguido em 1927. Engenheiros estão trabalhando desde ontem na estrutura interditada pelos bombeiros, pois, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, um laudo irá comprovar a segurança do local e será necessário apenas alguns reparos. Durante esta manhã, o secretário da SMED, Arthur Correia, esteve em reunião com a direção da escola e houve um acerto para o retorno e a realocação das aulas. Ficamos acertados de que as aulas voltarão na parte que não está interditada da escola, né? Nós temos a maior parte da escola, são só 3 turmas que estão no prédio que foi interditado, porque o resto, o primeiro andar daquele prédio, ele é da administração da escola, né? E assim sendo, de que nós precisamos arrumar espaço e condições para 3 turmas, seja desinterditando ou um outro espaço que nós já temos, né? Porque já entramos em contato com a direção da Escola Estadual Dom João Braga e nós temos lá o espaço suficiente para transferir o número de alunos que não estão tendo aula. Os ônibus do Fragata e do Porto terão alterações a partir desse fim de semana. A decisão é para dar continuidade aos serviços na região, apesar da baixa procura. Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito do município, a partir deste final de semana, as linhas de ônibus que operam nas regiões do Porto e do Fragata sofrerão algumas mudanças. A ação tem como objetivo manter os serviços e o preço da tarifa, diante da queda no número de passageiros registrada pela bilhetagem eletrônica. Saiba agora as principais mudanças para a sua linha de ônibus. A linha Anglo-Coabipel, nos finais de semana, deve incorporar o trajeto do Balsa Centro. Já na Guabiroba, a linha deixa de atender a região da Vila dos Tocos, que passa a ser atendida pelo Frontino Fragata. Devido à baixa procura, a linha rodoviária passa a operar com carros seletivos aos finais de semana. Mas o preço das tarifas se mantém o mesmo, de R$ 3,70. Em especial, os passageiros das linhas Fragata, Passo do Salso e Frontino Vieira devem estar atentos à alteração no quadro. A tabela completa de horários pode ser acessada no site da Prati, pratipelotas.com.br. Agora a gente fala de tempo aqui no Jornal da Câmara. A quinta-feira amanheceu com cerração em Pelotas e os termômetros marcaram 8 graus. No meio da manhã o sol apareceu e o tempo deve seguir firme ao longo do dia. A máxima girou em torno dos 22 graus. Agora vamos ver no gráfico como fica a previsão para o feriadão Farroupilha.
feriado as temperaturas caem, marcando 6 graus no início da manhã. Mas o tempo segue firme sem a possibilidade de chuva. Ao longo do dia, os termômetros podem alcançar os 17 graus. Já no sábado, o dia amanhece com geada e a mínima prevista é de apenas 2 graus Celsius. Mas a alta amplitude térmica se mantém, garantindo que as temperaturas cheguem aos 20 graus ao longo do dia. E tem estreia nos cinemas de Pelotas. Hora da gente conferir essas novidades na nossa agenda de cinema aqui no Jornal da Câmara. O tempo passou para Rambo. Agora ele vive recluso e trabalha em um rancho na fronteira entre Estados Unidos e México. Sua vida antiga de lutas violentas ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar a sua vontade por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México. Franz, um jovem de 17 anos, começa a trabalhar como aprendiz em uma tabacaria frequentada por Freud. Os dois estabelecem uma forte relação de amizade. Quando se apaixona por uma moça, Franz pede conselhos amorosos para Freud. Em meio a uma grave tensão política na Áustria e a ascensão do nazismo, os três personagens se veem no dilema entre sair do país ou permanecer nele. Rei Leão ainda está nos cinemas de Pelotas. Simba é um jovem leão que tem como destino se tornar o rei da selva, mas uma armadilha elaborada pelo seu tio, o Scar, faz com que Mufasa morra tentando salvar o filhote. Se sentindo culpado, Simba foge do reino e vai para um lugar distante, onde faz novas amizades que o ensinam a mais uma vez a ter prazer pela vida. Ao acordar em uma linha do tempo alternativa, um músico de pouco sucesso percebe que ele é a única pessoa na Terra que conhece os Beatles, banda que para outras pessoas nunca existiu. 27 anos depois dos eventos da primeira parte de It, o grupo de adolescentes que fazia parte do clube de perdedores realiza uma reunião. Porém, o que parece ser apenas um reencontro de velhos amigos acaba se tornando uma verdadeira e sangrenta batalha quando Pennywise, o palhaço, retorna. Para começar bem o feriado, a banda nacional Titãs, que atravessa gerações, se apresenta aqui em Pelotas no Teatro Guarani. Com um show afetivo e despojado, Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Belotto recriam canções do álbum Titãs Acústico MTV. E para quem prefere uma noite mais agitada, tem encontro na Shed Bar, com 9 atrações na mesma noite, como Rodox e Mariana Maciel. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site minhaentrada.com.br. E no sábado, o espetáculo A Dança dos Orixás resgata a história dos orixás que foi deixada no extremo sul do Brasil. Com 7 bailarinos e uma atriz, o projeto valoriza a cultura africana por meio da dança. E para quem gosta de samba, o Sente o Clima Samba Clube se apresenta na On Club, mostrando as novidades do CD em lançamento Nossa Pegada. E na manhã de domingo, que tal um passeio para dar boas-vindas à primavera? A 6ª edição do Domingo no Castelo começa às 10 horas da manhã e vai até às 5 da tarde, com muita arte, cultura, música e diversão para todos. E à tarde, o Grupo Toll e o Teatro do Bebê se apresentam de graça no bairro Fragata, em frente ao supermercado Nicolini, a partir das 3 horas da tarde. E a seguir aqui no Jornal da Câmara tem os assuntos que foram debatidos na sessão ordinária desta quinta-feira. A gente já volta. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds.
O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Para me tornar uma campeã olímpica, eu lutei muito nos tatames e na vida. Tudo que eu consegui foi com muito esforço e suor. Nunca arriscaria minhas conquistas usando substâncias proibidas no meu esporte. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. Ganhar e perder é do jogo, dopagem não, eu jogo limpo. Jogo limpo, o controle de dopagem joga a seu favor. A Petrobras elevou o preço da gasolina em 3,5% e do diesel em 4,2%. Os novos valores passam a valer a partir dessa quinta-feira nas refinarias. A Petrobras vai elevar o preço médio do diesel nas refinarias em 4,2% e o da gasolina em 3,5% a partir de hoje. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da estatal. O reajuste vem após a disparada nos preços do barril de petróleo no mercado internacional na última segunda-feira. Isso tudo acontece em consequência dos ataques nas instalações petroleiras na Arábia Saudita. O incidente baixou pela metade a produção do maior exportador do mundo. O repasse ou não do aumento para os consumidores finais fica a critério das distribuidoras e postos. Hora da gente conferir os assuntos que foram debatidos na sessão ordinária desta quinta-feira. Confira no nosso resumo da sessão. A sessão ordinária desta quinta-feira teve início com a fala do vereador Éder Blanc, do PDT, que relatou o início do trabalho de drenagem na antiga Vila dos Tocos. Éder salientou a intensa batalha travada para a realização do serviço, que era uma antiga reivindicação daquela comunidade. O presidente da casa, vereador Fabrício Tavares, do PSD, falou da satisfação de ver sancionada pelo presidente Bolsonaro a lei que possibilita a posse de armas ao homem do campo para a proteção das famílias e propriedades. Ele destacou o evento alusivo aos 50 anos da Zona Sul e finalizou criticando as postagens da vereadora Fernanda Miranda do PSOL nas redes sociais. Já mantém para sua defesa na propriedade, até porque a maioria dessas propriedades são lugares longínquos, onde a polícia não chega, onde não tem tempo hábil, não tem muitas vezes nem sinal de telefone para chamar a polícia, e essas pessoas ficam indefesas, à mercê do bandido, e não podem exercer o seu direito constitucional de autodefesa, de se defender, ou seja, da legítima defesa. De forma democrática, de forma respeitosa. Não é possível que, quando uma matéria prevalece e que seja essa decisão contrária ao nosso entendimento, que nós possamos sair
nas nossas redes sociais, tentando denegrir a imagem daqueles vereadores que votaram contra. E o problema é que esse tipo de postagem, as pessoas desavisadas, que daqui a pouco não entenderam ou não entendem o que é uma PPP, começam a dizer coisas que não se deve. Vicente Amaral, do PSDB, destacou o direito de escolha e manifestação das pessoas e falou de seu pronunciamento no dia da votação das PPPs. Ele salientou que sempre votará contra projetos que venham onerar a população. Amaral também criticou as postagens colocadas nas redes sociais citando o seu nome. Dila Bandeira, do PSDB, centrou sua fala no trabalho realizado pelo SADEP após locação de equipamento adequado no canal da antiga Vila dos Tocos. Ele mencionou a sua participação na demanda daquela comunidade e de sua satisfação pelo atendimento desta antiga reivindicação. Por fim, também lamentou sobre as postagens em redes sociais. Ademar Ornel, do DEM, relatou a desinformação de certas pessoas sobre o que realmente é o parlamento. Ele citou a negatividade e desconhecimento de causa da parlamentar responsável pelas postagens nas redes sociais e criticou a irresponsabilidade da vereadora. Ornel disse ainda que, como professora, ela deve ter compromisso com a verdade. Me senti atingido quando a senhora coloca que este vereador votou contra a vontade do povo. Onde está a vontade do povo? No seu mandato? No meu mandato? No mandato da vereadora Zilda? Não. A vontade do povo estaria representada no coletivo da casa, nos 21 vereadores. Marcos Cunha, do PDT, conduziu a fala na sua contrariedade às PPPs e que das 16 emendas de sua autoria, 4 foram aprovadas. Ele relatou a sua minuciosa análise no texto da relatoria do projeto e encerrou destacando a necessidade de manter a democracia. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira vai ficando por aqui. Assista a reprise logo mais às 22 horas e também nas nossas redes sociais. O Jornal da Câmara agora volta somente na segunda-feira. Um ótimo feriadão farroupilha a todos. Até segunda. Até lá.